O empresário viúvo acordou mais cedo do que o habitual naquela manhã, mesmo tendo passado a noite quase inteira em claro. A casa, apesar de grande e luxuosa, parecia vazia demais desde que sua esposa havia partido. O silêncio dos corredores ecoava mais do que qualquer som, e até o riso de suas filhas já não tinha a mesma leveza de antes. Ele se levantou, ajustou o terno com movimentos automáticos e seguiu sua rotina com a frieza de quem apenas cumpre obrigações, não vive de fato. Ao descer as escadas, encontrou a empregada na cozinha, preparando o café da manhã com a mesma dedicação de sempre. Ela cumprimentou com um leve sorriso, discreto, quase tímido, e voltou rapidamente ao que fazia. Ele respondeu com um aceno curto, sem dar muita atenção. Nos últimos meses, havia se tornado assim, distante, observador, mas raramente envolvido. Ainda assim, algo nela sempre chamava sua atenção, talvez a forma como cuidava das meninas com uma paciência quase maternal, ou o jeito silencioso com que mantinha a casa funcionando como se nada estivesse quebrado ali dentro. Depois de deixar as filhas na escola, ele seguiu para uma reunião importante no centro da cidade. O trânsito estava intenso, e sua mente vagava entre números, contratos e lembranças que insistiam em voltar. No meio da reunião, porém, recebeu uma ligação urgente informando que um documento havia sido enviado errado. Irritado, decidiu encerrar tudo mais cedo e resolver pessoalmente. Foi assim que, sem planejamento, acabou parando em frente a uma farmácia no caminho de volta. Ele pretendia apenas comprar um analgésico, mas, ao estacionar, algo dentro da loja chamou sua atenção. Por reflexo, seus olhos se fixaram na figura familiar que estava no balcão. Era a empregada. A princípio, ele franziu a testa, surpreso. O que ela estaria fazendo ali naquele horário? Não era comum vê-la fora da rotina da casa. Curioso, permaneceu dentro do carro por alguns segundos, observando através do vidro. Ela parecia nervosa, mexendo nas mãos, olhando ao redor como se tivesse medo de ser vista. O farmacêutico falava algo, e ela balançava a cabeça negativamente, como se não pudesse aceitar o preço. Então, aconteceu. Com um gesto lento, quase doloroso, ela levou a mão até o dedo e retirou a aliança. O movimento foi carregado de hesitação, como se cada segundo pesasse. Ela segurou o anel por um instante, olhando para ele com os olhos marejados, antes de colocá-lo sobre o balcão. O empresário sentiu algo apertar dentro do peito naquele momento. Ele se inclinou levemente para frente, tentando entender melhor a cena. O farmacêutico pegou a aliança, analisou rapidamente e, em seguida, colocou uma pequena caixa de remédios sobre o balcão. Ela assentiu, recolheu os medicamentos com cuidado e guardou-os na bolsa, como se fossem algo extremamente precioso. O empresário ficou imóvel. 1000 pensamentos passaram por sua mente ao mesmo tempo. Por que alguém venderia uma aliança? Aquilo não era apenas um objeto, era um símbolo, um compromisso, uma história. Ele próprio ainda guardava a aliança de sua esposa, incapaz até de olhar para ela sem sentir o peso da perda. E, no entanto, ali estava aquela mulher, abrindo mão da sua, aparentemente sem alternativa. Ele sentiu um misto de desconfiança e inquietação. Seria aquilo um sinal de problemas? Dívidas? Algo que ela estivesse escondendo? Ou havia algo muito mais profundo por trás daquele gesto? Quando ela saiu da farmácia, ele rapidamente se recostou no banco, evitando ser visto. Observou enquanto ela caminhava apressada pela calçada, segurando a bolsa com firmeza, como se temesse perder aquilo que havia acabado de conseguir. Por alguns segundos, ele pensou em sair do carro e confrontá-la ali mesmo. Perguntar, exigir explicações, entender o que estava acontecendo. Mas, algo o impediu, talvez fosse a expressão no rosto dela, uma mistura de preocupação, cansaço e algo que parecia dor silenciosa. Ele permaneceu ali, parado, mesmo depois que ela desapareceu entre as pessoas. Quando finalmente entrou na farmácia, já não se lembrava do motivo inicial. Comprou qualquer coisa, quase no automático, mas sua mente continuava presa àquela cena. A imagem da aliança sobre o balcão não saía de sua cabeça. Naquele momento, ele ainda não sabia,
Mas aquele detalhe, simples e silencioso, havia começado a mudar tudo dentro dele. Nos dias que se seguiram, o empresário já não conseguia olhar para a empregada da mesma forma. A cena na farmácia permanecia viva em sua mente, repetindo-se como um filme silencioso. Cada gesto dela agora parecia carregar um significado oculto. Ele passou a reparar em detalhes que antes ignorava: as olheiras profundas, o cansaço evidente em seus movimentos, o modo como às vezes parava por alguns segundos, como se estivesse reunindo forças antes de continuar. Mesmo assim, ela nunca falhava em suas responsabilidades. As meninas estavam sempre bem cuidadas, alimentadas, com roupas limpas e o pouco de alegria que ainda restava na casa parecia vir dela. Isso o confundia ainda mais. Se havia algo errado, por que ela não dizia nada? Por que continuar escondendo? A dúvida começou a incomodá-lo de forma persistente. Ele tentou se convencer de que aquilo não era problema seu, que a vida pessoal dela não lhe dizia respeito. Mas havia algo naquele gesto, a aliança trocada por remédios, que ele não conseguia ignorar. Não era apenas curiosidade, era uma inquietação mais profunda, quase uma necessidade de entender. Foi então que, em uma tarde aparentemente comum, ele tomou uma decisão impulsiva. Ao ver a empregada saindo no horário de sempre, ele resolveu segui-la. Manteve uma distância segura, dirigindo com cuidado para não chamar atenção. Ela caminhava apressada pelas ruas, diferente da calma que demonstrava dentro da casa. Seu olhar parecia sempre atento, como se estivesse preocupada com o tempo. Após alguns minutos, ela entrou em um ônibus. Ele hesitou por um instante, mas logo decidiu continuar, seguindo o veículo pelas ruas da cidade. O trajeto o levou para uma região bem diferente da que ele estava acostumado. As ruas eram mais estreitas, as casas simples, algumas visivelmente desgastadas pelo tempo. Não era um lugar onde ele normalmente pisaria. Quando ela finalmente desceu, ele estacionou um pouco mais adiante e continuou a observá-la a pé. Ela caminhou por um beco estreito até parar em frente a uma pequena casa de aparência humilde. A pintura estava descascada, e o portão rangia ao ser aberto. Ela entrou rapidamente, olhando para os lados antes, como se quisesse garantir que ninguém a estivesse seguindo. O empresário esperou alguns minutos, o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Aquilo já tinha ido longe demais, mas agora não havia como voltar atrás. Movido pela curiosidade e por algo que ele ainda não sabia nomear, aproximou-se em silêncio. A janela lateral da casa estava levemente aberta. Ele se posicionou de forma discreta e olhou para dentro. O que viu o fez congelar. Dentro daquele pequeno espaço, simples e apertado, havia uma cama improvisada. Nela, um homem estava deitado, visivelmente debilitado. Seu rosto estava pálido, o corpo magro, e sua respiração parecia pesada. Ao lado dele, a empregada se movia com cuidado, organizando os remédios que havia comprado. Ela falava com ele em voz baixa, quase um sussurro, com uma ternura que o empresário nunca tinha presenciado antes. Com delicadeza, ajudou o homem a se sentar um pouco, levou o copo de água até seus lábios e, em seguida, administrou os comprimidos. O empresário sentiu um aperto no peito. Aquilo não era um segredo qualquer. Era algo muito maior. Ele continuou observando, incapaz de se afastar. Foi então que um detalhe chamou sua atenção. Ao apoiar a mão sobre a cama, o homem deixou à mostra seu dedo anelar. Havia uma marca clara ali, a marca de uma aliança que já não estava mais presente. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. A aliança na farmácia, os remédios, o cansaço, o silêncio. Ela não estava escondendo algo por maldade. Estava lutando, sozinha. O empresário deu um passo para trás, sentindo-se invadido por uma mistura de emoções difíceis de definir: culpa, talvez, ou vergonha por ter desconfiado. Ele, que tinha tudo, não havia percebido o que acontecia bem diante de seus olhos. E ela, que tinha tão pouco, carregava um peso enorme sem pedir ajuda. Dentro da casa, ela segurou a mão do homem por um momento, como se estivesse tentando transmitir força.
O gesto era simples, mas carregado de significado. Não havia ali interesse, nem segundas intenções. Apenas amor e sacrifício. O empresário desviou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu no controle da situação. Aquela realidade era completamente diferente da sua, crua, silenciosa, mas profundamente humana. Ele voltou para o carro sem fazer barulho, com a mente em turbilhão. Enquanto dirigia de volta, a imagem daquela pequena casa e do homem doente não saía de sua cabeça. Muito menos o olhar da empregada. Agora, ele entendia, mas entender não parecia suficiente. Algo dentro dele começava a mudar, mesmo que ele ainda não soubesse exatamente o que. Na manhã seguinte, o empresário acordou com uma sensação estranha, como se algo dentro dele tivesse sido deslocado durante a noite. Pela primeira vez em muito tempo, não foi o silêncio da casa que o incomodou, mas sim os pensamentos que insistiam em não lhe dar descanso. A imagem da pequena casa, do homem debilitado e, principalmente, da empregada cuidando dele com tanta dedicação, permanecia viva em sua mente. Ao descer para o café da manhã, encontrou tudo como sempre: a mesa posta, o aroma do café fresco e suas filhas sentadas em silêncio. A empregada se movia pela cozinha com a mesma discrição de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas agora ele via tudo de outra forma. Cada gesto dela parecia mais pesado, mais significativo. Ele a observou por alguns segundos antes de falar. Precisamos conversar. A voz saiu mais firme do que ele esperava. Ela parou imediatamente, segurando o pano de prato com as mãos. Por um instante, seus olhos encontraram os dele, e ali havia um traço claro de preocupação. Talvez ela já imaginasse que algo estava errado. Ele pediu para que as meninas fossem para a escola mais cedo naquele dia. Assim que saíram, o silêncio tomou conta da casa novamente, mas dessa vez carregado de tensão. A empregada permaneceu de pé, sem saber exatamente o que esperar. O empresário respirou fundo. Ontem, eu vi você. Ela não respondeu de imediato. Seus dedos apertaram levemente o tecido do pano, e seu olhar se desviou. O silêncio que se seguiu parecia interminável. Eu vi você na farmácia, e depois segui você. As palavras caíram como um peso no ambiente. Ela fechou os olhos por um instante, como se tivesse sido finalmente alcançada por algo que tentava evitar há muito tempo. Me desculpe, ela disse, quase num sussurro. Ele franziu a testa. Desculpa. Pelo quê? Ela hesitou, mas então, como se já não tivesse forças para esconder, começou a falar. Contou sobre o marido, sobre a doença que havia surgido de forma inesperada, sobre a perda do emprego e as dificuldades que vieram em seguida. Cada palavra carregava dor, mas também dignidade. Ela não chorava, mas sua voz tremia levemente. Eu tentei de tudo, vendi o que tinha, ela continuou, a aliança era a última coisa de valor. O empresário sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Por que você não me disse nada? Ela levantou os olhos, finalmente encarando-o de frente. Porque eu precisava deste trabalho. Se eu perdesse isso, nós não teríamos nada. A resposta foi simples, mas devastadora. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Aquela mulher, que todos os dias cuidava da casa dele e de suas filhas, estava enfrentando uma batalha enorme sozinha, e, ainda assim, nunca deixou que isso afetasse seu trabalho. Foi então que algo mudou de verdade dentro dele. Ele caminhou lentamente até a sala, pegou algo na gaveta e voltou. Em suas mãos estava uma pequena caixa. Ele a abriu por um instante, revelando uma aliança, a de sua esposa falecida. Por um segundo, ele hesitou, como se aquele gesto fosse mais difícil do que qualquer decisão de negócios que já tivesse tomado. Mas então, fechou a caixa e a colocou sobre a mesa. Eu sei o que significa perder alguém, ele disse, com a voz mais baixa, e sei o que significa querer fazer qualquer coisa para evitar isso. Ela olhou para ele, confusa. Eu não posso trazer minha esposa de volta, ele continuou, mas talvez eu possa impedir que você passe pela mesma dor. Ele respirou fundo antes de completar. Eu vou ajudar você. Os olhos dela se arregalaram, surpresos.
Seu marido vai ter o tratamento que precisa. Eu vou cuidar disso. Por um momento, ela não conseguiu reagir. Era como se aquelas palavras fossem grandes demais para acreditar. Quando finalmente entendeu, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei como agradecer. Ele balançou a cabeça, interrompendo-a. Não precisa. Houve um breve silêncio, mas dessa vez não era pesado. Era diferente, mais leve. Só me prometa uma coisa, ele acrescentou. Ela assentiu rapidamente. Nunca mais enfrente tudo isso sozinha. Ela deixou escapar um pequeno sorriso entre as lágrimas, algo raro, mas sincero. Naquele instante, algo mudou na casa. Não era algo visível, mas era real. O vazio que antes dominava o ambiente parecia um pouco menor. E, pela primeira vez desde a morte de sua esposa, o empresário sentiu que talvez ainda houvesse um propósito maior em sua vida. Não apenas sobreviver à dor, mas transformá-la em algo que pudesse fazer diferença para alguém. E tudo começou com um detalhe que ele quase ignorou: uma aliança trocada por remédios.